Fala pessoal, bom ou não? Eu sou o professor Marcelo Batista e nós vamos discutir agora sobre um conteúdo muito importante dentro da nossa interpretação de texto. Nós vamos tratar especificamente sobre importantes estratégias de leitura e nós vamos continuar com a nossa parte teórica para que a gente consiga, aos poucos, melhorar de fato a nossa interpretação de texto para que você saiba interpretar melhor todos os textos, que a gente consiga subir a sua nota na sua prova de linguagens, para que, obviamente, a gente consiga ter um maior sucesso em relação a essa disciplina. Essa parte, gente, da matéria, ela trata um pouco sobre conceitos que são um pouco mais teóricos e a aplicação desses conceitos nos mais diversos textos, para que você consiga entender alguns deles, por que eles são importantes e como que eles funcionam especificamente, beleza? Para que a gente possa começar a discutir sobre o ponto de vista teórico, eu trouxe para nós um textinho para que a gente possa analisar. Esse textinho que a gente está vendo aí, primeiro, né, ele deve gerar até algum tipo de estranhamento. Hoje, né, quando a gente vai pensar desse texto no século XXI, você tem aí especificamente um texto publicitário, né, uma peça publicitária do cigarro Capri. Né? E aí está lá assim, dá gosto usar Capri, o cigarro moderno, um produto Souza Cruz. E aí nós temos ali especificamente um anúncio do Capri. Quando a gente para analisar especificamente esse texto, você consegue notar que ele é muito ousado, inclusive. Né? A gente sabe que ele é um texto mais ou menos da década de 50, 60. Ele está tentando fazer algo que é considerado relativamente difícil, né? Porque ele está tentando vender cigarros para o público feminino em uma época que o tabaco especificamente era muito associado à ideia da masculinidade. Então, de certa forma, esse texto ele era um texto bem desafiador, digamos assim. E aí a gente consegue analisar alguns aspectos interessantes durante a nossa leitura. Em primeiro lugar, é importante que a gente pense nesse texto em relação a qual é o nosso público-alvo, né? Primeiro, qual é o objetivo do autor desse texto pensando no público que ele quer vender. Você consegue perceber que o público-alvo desse autor, dessa publicidade, o público-alvo é o público feminino. Né? Ele está criando um texto no contexto de produção que dificilmente as mulheres fumavam, para tentar mostrar para essas mulheres que o cigarro pode ser algo interessante, moderno. Né? O termo cigarro moderno já mostra bastante coisa. Ele coloca, né, esses cigarros em torno do pescoço da mulher para mostrar mesmo que é como se ele fosse uma joia, como se ele fosse algum tipo de adorno, né, para passar, de certa forma, uma ideia de uma mulher que seja de fato elegante. Nesse contexto, especificamente, nessa situação, ele usou dessas estratégias especificamente para tentar vender o cigarro para as mulheres. Claro, né, gente? Para essas leitoras, especificamente dessa época, imagino que tenha dado certo, porque não só o Capri, mas várias outras marcas de cigarro passaram a ser consumidas pelas mulheres com uma frequência um pouco maior quando a gente pensa ali na década de 60, 70. Então, sim, de certa forma, esse texto funcionou para esse público. Só que é interessante quando a gente tenta pegar esse mesmo texto e a gente muda, de certa forma, os leitores. Então, é importante a gente pensar assim. E uma pessoa que lê esse texto, pensando, por exemplo, nesse contexto do século XXI, né? As mulheres do século XXI, quando elas leem esse texto, eu acho que ele adquire quase humor, sabe? A mulher do século XXI, ela olha para esse texto e fala assim, gente, que coisa mais esquisita. Eles penduraram esse tanto cigarro no pescoço da mulher e acharem que isso, de certa forma, vai fazer com que o produto se torne mais vendável. Nossa, que coisa esquisita, você associar o tabaco a algo que poderia ser considerado moderno. Não, um cigarro está altamente ultrapassado. Engraçado porque o mesmo texto, quando a gente muda o perfil dos leitores, ele pode ter impressões diferentes. E se eu sou de uma outra empresa que fabrica cigarro, e eu pego esse texto, nessa época especificamente que ele foi anunciado, né, na década de 50, 60, eu pego esse texto e falo assim, tá, beleza, eles estão usando então, eles estão relacionando ao cigarro a ideia da modernidade. Como que eu posso fazer um texto que seja ainda melhor, que gere ainda mais impacto, que atraia ainda mais as mulheres? Aí eu vou ter que pensar
de uma outra forma e analisar esse texto de uma maneira diferente. Se eu sou um professor, como eu sou, que está analisando a questão do gênero textual, eu também vou pegar esse texto, vou analisá-lo de outra forma e vou buscar outras estratégias que são interessantes para fazer uma discussão. Então é importante que você perceba o seguinte: o texto ele só é completo mesmo quando a gente consegue fazer esse intercâmbio, né, entre o autor e o leitor. Se o leitor muda, a gente pode ressignificar, inclusive, o próprio texto. Ele pode ter uma função em determinada época e pode adquirir outra função a partir do momento que ele se desloca na história. Pô, que legal. Muito interessante a gente perceber isso, porque agora a gente vai começar a analisar alguns aspectos relevantes na interpretação de texto. Por exemplo, o conhecimento linguístico. Quando a gente vai ler um texto e quando a gente vai interpretar um texto, nós precisamos de ter conhecimento linguístico. Nós chamamos o conhecimento linguístico do nosso conhecimento gramatical, o nosso conhecimento lexical, quando a gente está pegando um determinado texto para analisar. Quando a gente fala de conhecimento gramatical, nós estamos pensando basicamente, né, em reconhecer classes de palavra, fazer uma análise básica, sintática. Conhecimentos lexicais, eu estou pensando especificamente em conseguir detectar, né, no meu próprio vocabulário qual é a correspondência, o que significam determinadas palavras, sinônimos, multiplicidade de sentidos. Tudo isso entra no meu conhecimento linguístico na hora de interpretar um texto. Quando a gente olha, por exemplo, o nosso texto da esquerda, está escrito assim: é claro que existem empresas mais baratas, mas é isso que você quer? Mais baratas? Insetizan, né? Não sei como é que se pronuncia, é o nome de uma empresa que busca, né, oferecer inseticidas, busca matar baratas. Nesse caso, é importante a gente ter um conhecimento gramatical ou lexical para entender esse texto? Sim, a gente precisa de ter o conhecimento dessa multiplicidade de sentidos que está presente no termo mais baratas. Esse mais baratas ele pode estar no sentido de ter um preço mais baixo, de ser literalmente algo mais barato. Esse mais baratas pode estar no sentido de ter mais baratas, mais animais baratas. Ou seja, pode ser tanto um substantivo quanto um adjetivo. E a gente precisa saber fazer essa interpretação gramatical para entender o sentido que está sendo abordado especificamente. Nós temos um outro exemplo ali, banhosa. Aqui o seu cão sai um gato. A gente tem que entender, obviamente, nesse caso, a multiplicidade de sentido desses termos, dessas unidades lexicais, né? O que significa o cão e o gato, tanto no sentido literal quanto em um possível sentido figurado. Né? O cão sai um gato não é porque o cão se transforma em um outro animal e sai um gato. É porque nós estamos acostumados, né, a utilizar o gato para fazer uma associação a algo, a alguém que é considerado muito bonito. Então, quando eu falo que o seu cão sai um gato, é com o objetivo de tentar ressaltar essa beleza do cão ao sair desse banho e tosa. Ou seja, a partir do nosso conhecimento linguístico que nós conseguimos mobilizar, a gente consegue interpretar esses textos, inclusive entender qual é o humor presente em cada um deles. O Enem gosta muito desse tipo de questão. Já caiu no Enem, por exemplo, uma questão da rede social, que falava de polissemia, que falava assim: rede social aqui em casa é outra coisa. Aí tem um monte de gente deitada numa rede. E aí fazendo essa brincadeirinha com o termo rede social. E aí a gente vai usar do nosso conhecimento gramatical / lexical para perceber de fato essa polissemia e fazer essa análise. Tudo tranquilo até agora? Então, ótimo. Passamos agora para a gente ver o que pode ser considerado esse conhecimento enciclopédico. Bom, pessoal, o conhecimento enciclopédico é basicamente o uso do nosso conhecimento de mundo, o uso do que a gente chamaria do nosso Google mental, ou seja, é a nossa capacidade de acionar os nossos conhecimentos prévios para compreender o texto de uma maneira mais precisa. Isso é o que a gente chama de conhecimento enciclopédico. Quando falamos, né, quando usamos o termo enciclopédico, é com o objetivo de retomar as enciclopédias, né? Imagino que você nunca tenha usado efetivamente as enciclopédias, mas as enciclopédias são aqueles grandes livros, grandes manuais antigos que eram utilizados para dar o conhecimento que a gente tem hoje, por exemplo, por meio do Google, né? Então, é o que a gente está falando, que é como se o conhecimento enciclopédico fosse o conhecimento do nosso Google mental, ou seja, o nosso conhecimento de mundo.
o conhecimento que nós adquirimos ao longo da nossa formação, né? E aí, quando você vê esse primeiro texto, está lá assim, fique em casa ou dance com a gente. Esse texto é um texto real, tá? Ele foi colocado, esse outdoor foi colocado numa cidade do interior de Minas Gerais com esses 4 caras. E aí você precisa acionar o seu conhecimento enciclopédico, você precisa de dar um Google mental para entender o que esse texto está falando, né? Qual é o contexto? Qual é a situação que esse texto se encontra? Bom, esse texto, fique em casa ou dance com a gente, está no contexto do coronavírus. Então, a gente consegue lembrar das campanhas que falam frequentemente para que as pessoas fiquem em casa. Quando você vê essas 4 pessoas, você vai lembrar, pela maneira que eles estão vestidos, você vai lembrar daqueles dançarinos, né, de Gana, que são aqueles que pegam o caixão no velório e saem dançando com o caixão. Você vai lembrar do meme. A partir do momento que você aciona esse seu conhecimento enciclopédico, você consegue perceber qual é o humor nesse texto e você consegue perceber o que ele especificamente quer dizer. Conhecimento enciclopédico, conhecimento de mundo. A mesma coisa quando você vê esse textinho que fala assim, horta de elite. Se não for hortifruti, pede para sair. Esse horta de elite é um texto publicitário que está fazendo uma brincadeirinha que também exige do seu conhecimento enciclopédico, no caso, seu conhecimento de filmes, e está fazendo uma brincadeirinha especificamente com tropa de elite, né? E aí é uma tentativa de misturar essa ideia, né, do tomate, da horta, com a ideia do próprio filme Tropa de Elite. Quando a gente usa também a expressão pede para sair, a gente tem uma referência específica à história do filme, ao personagem lá, o Capitão Nascimento. Quando a gente para ler, a gente consegue fazer todas essas referências que dizem respeito também ao conhecimento enciclopédico. Numa questão, eles poderiam te perguntar, né? Qual é o recurso que está sendo cobrado? Qual tipo de conhecimento que está sendo exigido tanto na primeira quanto na segunda imagem, primeiro quanto no segundo texto? E aí você falaria que esse conhecimento de mundo, esse conhecimento de fato enciclopédico. Beleza? Vamos para o nosso próximo, então, que é o nosso conhecimento interacional. Conhecimento interacional, gente, é basicamente o que a gente tem no texto para fazer, de certa forma, uma interação com o leitor. É como se a própria língua tivesse determinadas estratégias para te dar algumas dicas em relação a como proceder durante a leitura em determinados momentos. É quase como se a leitura te desse algumas formas de como ler determinados textos. E, às vezes a gente usa desse conhecimento interacional de uma forma completamente dedutiva, às vezes até sem perceber que a gente está utilizando. Deixa eu te dar um exemplo para que você consiga perceber. Nessa tirinha está lá assim, às vezes os preconceitos e o ódio aparecem disfarçados de humor. Então, não é só uma piada. O que a gente tem como conhecimento interacional nesse texto? A principal interação que a gente tem nesse texto é a questão do uso das aspas. O uso das aspas, nesse caso, para o leitor experiente, você olha e sabe, né? Quando fala assim, disfarçados de humor, e coloco esse humor entre aspas, eu quero dizer basicamente que não é tão humor assim. Que pode até ser considerado como tal, mas que na verdade não deve ser visto dessa forma. Então, nós temos aí um conhecimento interacional. Porque a partir da marcação com aspas, o seu autor está te dando uma dica de interpretação. E quando eu tenho as aspas no último quadrinho desse é só uma piada, a gente já não tem o mesmo objetivo de falar que não é exatamente o mesmo sentido, mas é com o objetivo de mostrar, né, que essa frase, esse termo é dito por determinados grupos, né? Tem pessoas que às vezes fazem determinadas colocações e se escondem na ideia de ser somente uma piada. Então essas aspas, elas são responsáveis, mesmo que você não perceba de uma maneira tão direta assim, a fazer uma interação com você, porque está fazendo uma referência para você no texto. Assim como nós temos, né, nesse texto de baixo, eu vou destacar 2 coisinhas no início dele. A sensação de novo as aspas, entrar em um quadro de Van Gogh. Você não está literalmente entrando dentro do quadro, por isso você tem essas aspas, e ao colocar essas aspas, eu estou te mostrando que esse entrar não é entrar no sentido literal. E depois você tem esse um quadro de Van Gogh arrebatadora. Quando você tem esse texto em azul, grifado, qual o tipo de interação que a gente consegue perceber aí? Nós temos uma interação especificamente que o leitor, né, ele já sabe que se ele clicar no que está em azul, ele vai ser direcionado para um outro lugar. A gente já tem essa ideia do hiperlink relacionada a esse termo em azul.
Isso faz parte de interação. Interação entre o autor e o próprio leitor, te mostrando determinados caminhos que você pode percorrer ao longo da sua leitura. Beleza, pessoal? Então, ótimo. Para fechar a nossa discussão, neste módulo especificamente, todo texto é uma máquina preguiçosa, pedindo ao leitor que faça uma parte de seu trabalho. Essa discussão, essa frase do Humberto Eco é perfeita para que a gente possa fechar a nossa discussão de agora. Quando eu falo que o texto é uma máquina preguiçosa, pedindo ao leitor que faça uma parte de seu trabalho, significa basicamente o seguinte: o texto, muitas vezes, ele não vai entregar tudo. Eu dependo de um leitor atento, eu dependo de um leitor que consiga fazer associações, eu preciso de um leitor que consiga mobilizar determinadas informações para compreender a ideia do texto. O texto sozinho, ele não serve para nada. O texto não é nada se ele não tem o leitor. E o leitor vai fazer determinadas associações que podem fazer com que seja, de fato, despertada toda a multiplicidade de sentido de um determinado texto. Perfeito, pessoal? Tudo entendido? Então, ótimo, maravilhoso. Depois nós voltaremos com mais conteúdos importantes relacionados especificamente à nossa interpretação de texto. Por enquanto, desejo para vocês um ótimo estudo. Fique bem, fique tranquilo. Um grande abraço. Até a próxima. Ei! Tchau, tchau.